E aí, meu anjo, como é que você está? Eu espero que você esteja muito bem. E hoje eu quero conversar com você sobre cansaço. Foi algo que me pegou esse ano, querer desistir de tudo. Depois eu conversando com outras pessoas percebi que estava meio que generalizado, não era só comigo. Então eu quero conversar com você, eu espero que esse vídeo te ajude em algum nível aí na sua vida. Por muito tempo, pra mim, a rede social não foi assim, nossa, que delícia estar na rede social. Eu realmente comecei a trabalhar com rede social, né, pra ser personal organizer aqui na minha cidade. Eu precisei divulgar o meu trabalho a partir de uma rede social, mas por muito tempo foi algo que foi muito difícil pra mim, principalmente no início. Eu sou uma pessoa que tem uma personalidade introspectiva, então eu gosto muito de estar recolhida, eu gosto de estar na minha, eu não sou muito assim, sabe, de ficar divulgando, eu gosto de curtir momentos, enfim. E eu esqueço muitas vezes de compartilhar algumas coisas realmente. E muitas vezes coisas que poderiam ser úteis pra você, pra te auxiliar em alguma coisa, em algum processo na sua vida, mas que eu realmente acabo vivendo e esquecendo de gravar isso. E aí, a internet me ajudou muito, né? E perdendo um pouco dessa timidez, da vergonha. E hoje eu já consigo gravar facilmente, eu consigo até fazer amizades um pouco mais fácil do que antigamente. Só que algumas coisas se tornaram cobranças na minha cabeça. E cada vez mais, principalmente depois de pandemia, a gente precisou cada vez mais estar presente na rede social em relação ao trabalho. E eu precisava estar presente na rede social, eu precisava de resultados, eu precisava ser inovadora, eu precisava de novas estratégias o tempo todo, eu precisava consumir mais conteúdo pra não ser sempre muito repetitiva, sabe? Só entregar as mesmas coisas. E muitas dessas coisas, dessas cobranças de mercado, de você precisa ser melhor, você consegue. Você só precisa querer. Muitas dessas coisas e movimentos que surgiram na internet e a gente acaba... Eu acabei me enganando, assim, muito em relação a quem eu sou, o que eu deveria fazer e por que eu faço o que eu faço. Eu não sei se isso já bateu aí, se já martelou na sua cabeça, mas em alguns momentos da minha vida, essas perguntas martelavam. Qual o propósito no que eu faço? Isso realmente é importante? Isso realmente é relevante na vida de outra pessoa? O quanto isso realmente impacta a vida de outras pessoas? E eu sei o quanto é importante. Eu vivi a mudança na minha casa, no meu relacionamento, em relação à organização. Então eu sei que é importante você organizar a sua casa, você criar sistemas para que a sua vida seja mais fácil, mais leve, que isso melhora o seu relacionamento, melhora o movimento assim entre a sua família dentro de casa. Eu sei disso, eu acredito nisso. Mas muitas vezes eu não acreditava naquilo que eu estava fazendo, em como eu estava transferindo, em como eu estava transmitindo para você e se isso estava sendo relevante de fato na sua vida. E esse ano, eu planejei muitas coisas para esse ano em relação ao trabalho e eu realmente queria melhorar o meu desempenho e todas essas coisas que eram cobranças para mim e eu não identificava, assim, sabe? Eu não achava que realmente eram coisas que estavam me sufocando um pouco. Eu queria fazer isso acontecer. Só que aí, em algum momento, né, em um momento específico aí, depois de ter feito um lançamento, depois de estar ali realmente já bem na ativa esse ano, essas perguntas me bateram muito forte. E aí eu comecei a realmente me questionar qual é a relevância disso, por que eu tô fazendo dessa forma, eu não estou conseguindo, e na verdade me veio também angústia, assim, sabe, de tipo, poxa, eu gostaria de fazer mais, de fazer melhor, mas eu não estou conseguindo. Eu gostaria de ser melhor, eu gostaria de alcançar os meus objetivos, o sucesso e todas essas coisas que a gente ouve todos os dias de diversas formas e bem embelezadas, assim, com fitas bem arrumadas e volumosas. E aí eu entrei, né, mas que não são reais, muitas vezes. E aí eu entrei nessa, assim, de buscar entender o que tá acontecendo. E aí eu comecei a me observar, o que eu tô fazendo, o que tá acontecendo na minha vida, na minha mente, na verdade, que eu acho que o nosso maior campo de batalha é a nossa mente. A gente conta as nossas mentiras na nossa mente, a gente acredita nelas, o inimigo tenta ali, né, nos derrubar a partir da nossa mente, esse é o nosso primeiro campo de batalha ali, realmente.
E depois isso é transmitido para as nossas emoções, então as nossas emoções nos enganam, muitas vezes baseado nas mentiras que nós acreditamos na nossa mente. Então eu fui tentando identificar isso realmente, sabe? Me analisando, buscando entender. E aí eu falei, eu lembro que eu conversando com meu marido, eu falei pra ele, eu não quero mais fazer isso, sabe? Eu cansei. Eu tô cansada de internet, eu tô cansada de pensar na próxima estratégia, eu tô cansada de tentar vender coisas para as pessoas que eu sei que é muito importante para elas, mas eu não sei se elas sabem. Enfim, esse nó, sabe? E eu falei, eu tô cansada, eu quero desistir. Eu não quero mais ter que pensar no meu trabalho dessa forma. Em ter que fazer isso na internet, sabe? E aí ele muito paciente me auxiliou, né? Me discipulou, na verdade. E me encorajou a continuar. E aí então vamos buscar estratégias, né? Vou buscar estratégias para realmente fazer isso acontecer, fazer isso funcionar e que isso não seja angustiante para mim. Mas o que acontece também nesse processo? Eu quis muito desistir, enquanto isso eu pedia a Deus, assim, sabe? Eu orava ao Senhor e por que eu me sinto dessa forma? Por que eu não consigo me sentir mais feliz em relação ao meu trabalho, sabe? O que eu tô fazendo de errado? E em determinado momento, depois de algumas conversas, eu comecei a perceber que eu não estava fazendo exatamente aquilo que Ele queria que eu fizesse. E o Senhor começou a me cobrar algumas coisas que Ele colocava no meu coração em relação ao meu trabalho e eu não estava fazendo. E são coisas que queimam no meu coração, coisas que eu quero muito que, assim, sabe, falar, transmitir isso, mas que por muitas questões da minha mente eu acabava desistindo, eu acabava sufocando aquilo, né? E nesse processo eu decidi também conversar com algumas amigas e entender o que estava acontecendo com elas, como que elas estavam também, amigas que trabalham com a internet. E pareceu um pouco generalizado, assim, sabe? Todas estavam cansadas. Todas estavam em algum nível procrastinando alguns projetos, algumas coisas que queriam pra vida por cansaço, por realmente talvez não encontrar sentido, ou talvez não saber como fazer, ou talvez não saber como mudar algumas coisas, porque a gente muda o tempo todo e a gente precisa transparecer isso, né? E às vezes a gente não consegue fazer essas transições na internet. E aí, depois de, sabe, esse processo, porque realmente foi um processo, eu percebi algumas coisas que eu deveria fazer para me auxiliar nessa redução de ansiedade, né? Porque a ansiedade nada mais é do que a gente não conseguir confiar. Então, quando a gente não confia em Deus, a gente não confia que Ele é soberano e que Ele cuida de todas as coisas, a gente gosta de falar isso. Deus está no comando, Deus está cuidando de todas as coisas, Deus sabe. Mas a gente não confia de fato. Porque se a gente confiasse, a gente não seria ansioso, sabe? Com o dia de amanhã, com o que vai acontecer. E a própria palavra fala, né, que se o Senhor veste os lírios dos campos tão perfeitamente e eles amanhã serão lançados ao fogo, que dirá o que Ele fará por nós, né? Então, assim, Ele está cuidando realmente de todas as coisas. A questão é que muitas vezes nós não confiamos de fato nisso. E aí eu comecei a identificar algumas coisas que eu poderia fazer e que talvez te ajude, né, no seu processo aí em relação a reduzir o cansaço, reduzir um pouco dessa ansiedade que a gente tem sentido cada vez mais pelo excesso de todas as coisas. Excesso de informação, excesso de sucesso, excesso de desejos, excesso de consumo, excesso de querer tudo para ontem e viver tudo que a vida pode me proporcionar. Isso tudo gera ansiedade no nosso coração. E a primeira coisa é justamente desacelerar, né? Desacelerar de querer tantas coisas, desacelerar o nosso consumo, desacelerar os vídeos da internet, desacelerar os áudios, sabe? A gente entrou numa roda e cada vez mais a gente parece que tem que girar ela mais rápido, sabe? E isso vai deixando a gente ansioso, porque aí a gente reduz o nosso tempo de sono, reduz a qualidade de alimentação, reduz atividades físicas, reduz o tempo com a família e cada vez mais a gente vai em busca de coisas para satisfazer aquilo que a gente tá deixando para trás, deixando de fazer. Né? Então, desacelerar, eu acho que isso é muito importante. Começar, vamos aqui, reduzir essa quantidade de cursos que a gente compra, reduzir e faz também, né? Reduzir a quantidade de vídeos, de conteúdo que a gente assiste, reduzir a velocidade com que a gente assiste. Se você identificar que isso pode estar te gerando uma ansiedade, reduza,
sabe? Isso pode ser muito benéfico para você. A segunda coisa é reduzir mesmo. Reduzir a fazer aquilo que é importante para nossa vida. O que de fato é importante consumir, o que de fato é importante aprender, o que de fato é importante fazer de tarefas na nossa casa, fazer de tarefas no nosso trabalho, no nosso dia a dia, sabe? O que de fato é importante. Quando você para pensar, poxa, se amanhã eu não estivesse mais aqui, o que seria importante de fato fazer hoje? O que realmente você deixa hoje? E o que você está fazendo com a sua vida, com o seu trabalho, sabe? Em como você está servindo as pessoas à sua volta. Fazer um plano, traçar um plano de redução mesmo, sabe? De olhar de cima e entender o que é que está em excesso aqui. É o meu trabalho que está em excesso? É o meu consumo de streaming? É o meu consumo de conteúdo? É o meu consumo de cursos? Eu estou gastando demais aonde? Sabe? Reduzir excessos. E entender mesmo o que é necessário, sabe? O que é importante ter, o que é importante viver de fato. E até mesmo desapegar de coisas, assim, sabe? O quanto, às vezes, a quantidade de coisas que a gente tem na nossa casa, quanto mais coisas nós temos, mais as coisas nos possuem. A gente precisa limpar, a gente precisa guardar, a gente precisa, sabe, lembrar que tem para usar. Então, quanto mais coisas, mais as coisas nos possuem. Então, vamos reduzir a quantidade de coisas, isso acalma o nosso coração, sabe? Facilita o nosso dia a dia, reduz o nosso tempo cuidando de coisas da casa, que às vezes, todos os dias a gente precisa fazer. Então, vamos reduzir o tempo fazendo isso. Às vezes, reduzir a quantidade de coisas já auxilia nesse processo. E aí, você tem mais tempo para poder fazer a sua unha, ficar mais tempo com a sua família, sabe? Tempo, para que você precisa de tempo? Para fazer exercício físico, então corta alguma coisa do seu tempo que você está fazendo em excesso, sabe? Comece a identificar, analisar isso na sua rotina, no seu dia a dia. O que você pode fazer para desacelerar e para reduzir mesmo, assim, essa carga que a gente caminha carregando nas nossas costas. E por fim, aproveitar melhor a nossa vida. A gente perdeu a sensibilidade de desfrutar dos momentos que a gente tem. A gente vive muito numa cultura agora de dias de lutas e não chegam os dias de glória. Na verdade, nos dias de luta existem pequenos presentes que Deus nos dá, que é a glória daquele dia, mesmo sendo um dia difícil. É importante a gente parar para analisar esses dias, esses pequenos detalhes, sabe? E às vezes, quando os dias são bons, a gente não consegue perceber. A gente não consegue ser grato, na verdade, assim. A gente não é grato de fato quando os dias são bons. Porque a gente tá sempre pensando no próximo dia de luta. O próximo dia que vai ser difícil, a próxima dificuldade que a gente vai enfrentar. Então, às vezes, só olhar pela nossa janela, desfrutar a vista que a gente tem, passar por uma árvore e ver como ela se movimenta, sabe? O quanto a natureza nos acalma, o quanto o belo é atraente, sabe? E traz paz ao nosso coração e a gente não desfruta mais disso. A gente não tem mais prazer nas coisas que são belas, que são... que nos descansam, porque a gente está acostumado a estar acelerado. Então, se a gente está num parque, se a gente está desfrutando de algum momento em família, a gente está no celular também, porque a gente tem que remir o nosso tempo. Então, a gente tem que fazer o máximo possível com o que a gente pode. Então, eu não consigo almoçar com a minha família sem o meu celular, eu não consigo viver um momento com os meus filhos sem o celular, eu não consigo estar num parque e olhar para o céu, eu não consigo desfrutar da minha própria presença. Eu li um livro recente, ano passado, que ele falava sobre um estudo exatamente sobre isso. As pessoas não conseguem mais ficar sozinhas na sua própria presença. Eles fizeram um estudo em que as pessoas tomavam um choque e logo em seguida elas ficavam, e elas não gostavam desse choque e tal. Eles perguntavam, você tomaria novamente? Não, não tomaria esse choque. E aí depois eles ficavam 15 minutos, a pessoa sozinha dentro de um quarto, sem celular, sem nenhum estímulo, dentro de um quarto com uma cama, sozinha, 15 minutos. Caso a pessoa não quisesse passar 15 minutos dentro desse quarto, ela apertava um botão, ela tomava um choque e a porta se abria e ela poderia sair. 2/3 dos homens tomaram um choque novamente para sair do quarto. E 1/4 das mulheres, se eu não me engano, foi 1/3 das mulheres também tomaram esse choque para sair do quarto, porque não suportavam estar na sua própria presença. Meu Deus, a gente não consegue ficar quieto. A gente não consegue ficar só. E isso acelera a nossa mente, aumenta as nossas autocobranças e tantas coisas, né, que a gente não devia estar vivendo assim. Angustiado, apressado, sem saber o que fazer, sem propósito, sem rumo, só fazendo mais dinheiro, só fazendo mais isso e aquilo, sabe? E quando a gente não sabe o porquê nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo, as coisas não têm propósito. Quando a gente alcança aquele objetivo, você não sabe por que você alcançou.
você não consegue ter prazer nele, desfrutar do que você alcançou, sabe? Então, pra mim, assim, esse momento de ter buscado, de buscar entender o que estava acontecendo, o que eu precisava mudar em relação ao meu trabalho, né, essas angústias todas que eu tava sentindo, e eu tive uma conversa com uma amiga que foi muito importante pra mim. Ela falou algo de Deus, eu tenho certeza que ela falou algo de Deus pra mim, e o quanto essas coisas são relevantes na nossa vida e a gente precisa estar atento pra elas. Até mesmo o último livro que eu comecei a ler, o meu marido sugeriu uma leitura de um livro que ele não tinha lido ainda, e eu achava que ele ia por um assunto, né, esse livro aqui, Recompensas Celestiais, não sei se você conhece. Eu achei que ele ia por um assunto, assim, muito teológico, muito bíblico e tal, quando na verdade ele é um chamado, assim. Ele é um chamado a o que você está fazendo com o seu tempo, como você está trabalhando com aquilo que Deus te deu, sabe? O quanto você tem sido bom naquilo que Deus te chamou para fazer. E por que você não está fazendo, sabe? Ou quais são os materiais que você está usando. E em determinado momento eu comecei a perceber que o trabalho que eu estava fazendo era por mim mesma, sabe? Eu estava fazendo para dar certo. Eu tentava uma nova estratégia porque eu queria que essa nova estratégia desse certo, porque eu queria saber se realmente aquele último curso tinha valido a pena. Então eu estava sempre aplicando para que desse certo para mim. Eu não estava talvez me importando tanto com você, sabe? Com a outra pessoa que estava recebendo, com o quanto isso vai interferir na sua vida, porque eu acredito no quanto a organização muda a vida das pessoas, quanto muda um relacionamento, muda uma família, sabe? Eu acredito nisso, eu entendo isso, mas muitas vezes eu não conseguia transmitir da melhor forma pra você porque eu queria que desse certo. Porque eu pensava nas estratégias, porque eu achava que se fizesse de um jeito, dava certo. Se não desse, aí agora mudou tudo, vamos fazer de outro jeito. Isso é sufocante, sabe? Métricas, entender tudo isso é sufocante, mas quando a gente faz por real prazer, né? Por entender que o que a gente faz é importante, acreditar no que a gente faz, e pelo outro, por amor ao outro, cara, muda muito, assim. Se fosse pra gente ser sozinho, como é uma cultura que tem se levantado muito, né, de que nós nos bastamos, nós não precisamos de mais ninguém, a mulher não precisa do homem, o homem não precisa da mulher, as pessoas não precisam de relacionamentos, as pessoas não precisam de família, e isso não anula coisas ruins que acontecem, mas nós somos seres de comunidade, nós somos seres familiares, nós somos pessoas que precisam umas das outras. E quando a gente faz as coisas por nós mesmos apenas, quando a gente alcança aquele objetivo, não tem sentido, você não tem com que desfrutar, com quem partilhar aquilo, sabe? Enfim, é isso, eu espero que esse vídeo te auxilie em algum nível aí, se você estava precisando de um conselho, se você se sente cansado. Tá sendo uma luta gravar esse vídeo, uma luta mesmo, ele tá partindo o tempo todo, eu já gravei ele mais de uma vez, enfim, ele fica torto, depois ele fica reto, tá muito complicado, mas eu espero que tenha sido benéfico pra você, que te auxilie em algum aspecto, em algum nível da sua vida. Se auxiliou, por favor, me deixa saber disso. Isso vai me nortear. E não esqueça que é só olhar pra cima, entender que Deus está cuidando de todas as coisas, nós não precisamos ser ansiosos, Ele cuida de tudo, Ele é o único que conhece o nosso dia de amanhã. Então, por que confiar em nós mesmos se nós podemos confiar em alguém que já sabe o que vai acontecer? Então, descansar o nosso coração em Deus é a melhor coisa que a gente pode fazer, é o melhor conselho que eu poderia te dar, tá? Até o próximo vídeo.